Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musa Capital. Hoje eu vou dividir com vocês um case de sucesso, um case real de um dos nossos clientes que trouxe uma carteira de uma assessoria de investimentos bem famosa aqui no Brasil. Eu não vou falar o nome da assessoria em respeito ao trabalho dos profissionais que atuam lá, apesar de ter visto uma montagem de carteira de certa forma bizarra, que me espantou bastante e que me fez querer gravar esse vídeo aqui. Eu vou tratar hoje basicamente sobre os COIs e esse provavelmente seja o motivo que você clicou nesse vídeo. Eu vou te mostrar o porquê que esse produto é tão ruim, como que ele é estruturado de forma que o cliente às vezes tem um retorno inferior a um título público e o assessor, a corretora ou mesmo o banco e o gerente ganham uma comissão muito grande em cima desse produto. Lembrando que os COIs, os certificados de operações estruturadas, são um tipo de ativo que ele é uma junção de mais de um ativo, né? Caso de uma operação estruturada que envolve geralmente uma renda fixa e algum indicador, algum índice de renda variável e monta esse produto para o cliente na forma de um título de renda fixa com possibilidade de retorno da renda variável. Mas o que acontece? Estatisticamente, o investidor nunca ganha o retorno da renda variável e ele ganha um retorno inferior a um título do Tesouro Direto. Vou te mostrar como que estava a carteira desse cliente no momento que ele se tornou nosso cliente aqui da Musa Capital. Então, ele tinha basicamente 50,9%, 56% em renda fixa, né, em títulos ali diretamente, 4,8% em Tesouro Direto, 8,5% em fundos de investimento e 30,7% em certificado de operações estruturadas. E aqui o ponto que me chamou muita atenção. O COI, por ser um ativo alternativo, o ideal é que ele não seja num percentual tão alto assim da carteira. Então, um percentual mais relevante da carteira vai ser em título de renda fixa, pode ser em ações, dependendo do nível de risco que o investidor está suscetível, né, posto a assumir na sua carteira, mas nunca em um investimento alternativo. Então, o primeiro problema da carteira desse cliente que me chamou a atenção foi o grande percentual de imobilização, ou seja, uma boa parcela da carteira desse cliente estava imobilizado em títulos de renda fixa, em tesouro direto e nos COIs. Esse cliente tinha basicamente um caixa de menos de 5% da carteira, que não era condizente com os objetivos dele, com a situação financeira. Um segundo problema, e que foi o que levou o cliente a nos procurar, era a rentabilidade baixa, né? Obviamente, ele tinha uma parcela relevante da sua carteira em ativos que rendem muito pouco, tá? E vocês vão entender melhor ali na frente. Outro problema foi a baixa diversificação, né? Então ele estava muito exposto a poucos títulos de renda fixa e a poucos COIs ali, sendo que os COIs representavam uma boa parcela dessa carteira, como a gente viu, né? Mais de 30%. E o principal é que não estava adaptada aos objetivos desse cliente. Esse cliente visualizava, então, fazer resgates no curto e no médio prazo, né? Para fazer negócios, para utilizar com a família em viagens no exterior e tudo mais. O assessor, no momento de montar essa carteira, ele não conversou com o cliente, não entendeu os objetivos do cliente, da família do cliente, então foi um grande problema. Lembrando que aqui na Musa Capital, nossas estratégias, elas são adaptadas aos objetivos, ao perfil de risco, situação financeira de cada pessoa. Então, antes da gente montar uma carteira, da gente entender como que a gente vai alocar aquele recurso, a gente precisa entender o que o cliente precisa fazer com aquele recurso, onde ele quer chegar com aquele recurso, quando ele vai utilizar o dinheiro que ele está investindo conosco. De posse dessas informações que a gente vai montar uma carteira. E aqui foi uma grande falha do assessor em não conversar com o cliente, não entender os objetivos dele antes de recomendar 30% da carteira em COI, certo? Outra explicação para isso, além do mau atendimento, do mau serviço prestado para o cliente, foi o grande conflito de interesses, porque o COI, como vocês devem saber, eles pagam uma alta comissão para os assessores e para as corretoras, bancos, enfim, tá? Então, isso também a gente vai ver na prática. Então, o que eu fiz aqui quando a carteira desse cliente foi migrada para a gente? Esse cliente estava no escritório da XP, a gente migrou ele para o canal Wealth, né, da própria XP, onde nós atuamos. A primeira coisa que eu fiz foi analisar ativo por ativo dessa carteira para entender aquilo que a gente precisava vender, aquilo que a gente ia manter e aquilo que não estava adaptado aos objetivos dele. Então esse é o primeiro passo que nós fazemos aqui quando a carteira já está montada, depois de conversar com o cliente. O segundo passo foi resgatar aqueles ativos que a gente tinha maior liquidez ou que conseguia ter um prejuízo menor no mercado secundário para realocar o caixa, para estruturar o caixa do cliente, né? Então a reserva de emergência, a reserva de oportunidade e aquele recurso que o cliente vai usar num prazo curto. Nesse sentido, a gente sempre começa pelo caixa da carteira, por aquele recurso que vai ser investido com baixo risco e com uma alta liquidez, ou seja, que o cliente pode resgatar a qualquer momento. Então, o primeiro passo, né, foi analisar os ativos, o segundo foi readequar o caixa dessa carteira de forma a atender os objetivos do cliente. E
aí, ao conversar com o cliente, eu fui entender o porquê que ele tinha montado aquela estratégia, por que ele tinha alocado 30% da sua carteira em COI. Ele me explicou que acreditou no assessor, que achou que o assessor estava fazendo uma boa recomendação para ele e acabou adquirindo aqueles ativos. Eu expliquei para ele a questão das comissões, do grande conflito de interesse e o porquê que os COIs não são bons, tá? E eu vou te mostrar agora na prática o porquê disso. Por que nós aqui na Musa Capital não investimos em COI em hipótese alguma. Vou te explicar o que é esse produto, o que ele investe, como que ele é estruturado geralmente e eu vou pegar um exemplo prático disso. Então a gente está vendo aqui um COI que o cliente investiu lá em julho de 2022, que ele prometia então uma exposição à bolsa americana com alta ilimitada sem risco cambial. O ganho era o melhor entre a alta ilimitada do ativo, que no caso aqui era o S&P 500, e uma taxa fixa mínima de 52%, o equivalente a 8,73% ao ano. Então, basicamente, o que esse COI está oferecendo para o cliente? Ele está oferecendo uma possibilidade de alta seguindo ali o S&P 500, né? Ou seja, o índice das 500 maiores empresas americanas, com capital segurado, um capital protegido, que vai entregar pelo menos uma rentabilidade de 8,73% ao ano. O problema é que os títulos públicos, na época que esse COI foi emitido, tinha uma taxa, vejam só, de 13,34% ao ano. Então essa daqui é a curva da taxa de juros do título com vencimento próximo ali da data de vencimento do COI, né, que era para 5 anos. Então, essa taxa que a gente vê aqui é 5% ao ano maior do que aquela que a gente viu lá pré-fixada do COI. E isso ajuda a gente a calcular, a entender mais ou menos como que ele é estruturado. Agora vamos ver aqui na prática o que é isso. Então a gente pode ver aqui que o COI, né, ele foi emitido com uma taxa de 8,52% ao ano. O Tesouro Pré, naquela mesma data, estava sendo emitido a 13,34% ao ano. O cliente fez um investimento de R$100 mil aqui nesse produto. O período, né, o prazo de vencimento era de 5 anos e a comissão para o assessor nesse mesmo produto, a comissão em cima do COI geralmente gira em torno de 5%, foi de R$5 mil. Então, dos R$100 mil que o cliente investiu, 5 mil já foi diretamente para o assessor, certo? Aqui embaixo eu calculei o valor final do COI, né, R$100 mil investido a 8,52 pelo período de 5 anos, que a gente tem aí um valor de 150.504, né? Então esse seria o valor final do COI, considerando aquela taxa de 8,52% ao ano. Agora vamos ver como que esse produto foi estruturado, né, para entregar esse retorno para o cliente no final do período. Basicamente, o que a XP fez nesse caso aqui? Esse caso aqui é porque é um COI da XP, eu não estou falando mal da XP nem nada assim, é apenas esse produto específico que tem tanto nas corretoras quanto nos bancos, ele é estruturado de forma que o cliente ganha uma rentabilidade inferior a um título público, tá? E os assessores, as corretoras, os bancos recebam uma alta comissão em cima desse produto. Então, eu acredito que tenha sido investido, né, dos R$100 mil. Vamos pensar aqui que R$5 mil foi para o assessor, mais R$5 mil, vamos colocar aqui, mais R$5 mil foi lá para a corretora, para a XP Investimentos, certo? Ou poderia ter ido para um banco, algo assim, né? Se fosse um outro emissor. R$9 mil em futuros do S&P 500, que é basicamente o que vai atrelar a rentabilidade àquele indicador, caso ele venha a entregar uma boa rentabilidade. E 81 mil investido no Tesouro Direto. Por que esse 81 mil foi investido no Tesouro Direto? Porque esse 81 mil é o que vai garantir os 150 mil que o cliente vai receber lá ao final do prazo. Vou pegar aqui, ó, 81 mil a 13,34 por 5 anos, vai entregar uma rentabilidade aí de 151.495. Ou seja, suficiente para pagar a rentabilidade pré-fixada do investidor. Aquele capital segurado lá, o investidor pagou 10 mil em comissões, pro, né, indiretamente R$9 mil em futuros do S&P 500, investiu 81 mil no tesouro pré-fixado, né, de forma indireta aqui, né, cabe entender isso. Na sua posição, ficou mostrando lá uma posição de R$100 mil no COI, que vai indo corrigindo ao longo do tempo, de forma que no vencimento ele vai receber os seus 150.500. Então, dessa forma, a corretora, ela cria um produto onde ela se remunera o seu assessor, que vendeu esse produto para o cliente, investe o excedente em tesouro direto, né, no tesouro pré, em futuros do índice que está atrelado, esse COI especificamente, e ele garante então que vai entregar para o cliente aquela rentabilidade que é inferior ao COI emitido na mesma data. E existe então um estudo da FGV, 3 professores da FGV, que compararam então diversos COIs, mais de 200 COIs emitidos de 2015 a 2017, evidenciaram que 92% desses produtos perdem para um título público emitido na mesma data. E por que disso? Porque estatisticamente o S&P 500, que é o índice aqui que teria que entregar um retorno, mais de 10% ao
ao ano nos próximos 5 anos para o cliente ter um retorno superior. Então, nesse caso, o indicador estatisticamente é maior do que a média de longo prazo. Isso quer dizer que provavelmente o S&P 500 não vai entregar esse retorno e o cliente vai receber os 52% que foi estipulado lá no momento de aplicação. Com isso, ele vai receber uma rentabilidade menor do que se ele tivesse comprado um título público na mesma data. E agora eu vou te mostrar se esse cliente, em vez de ter comprado o COI, tivesse investido R$100 mil no Tesouro Direto. Vamos mudar aqui para ver quanto ele teria acumulado nesse período. Então, em vez de ter os 150.500 do COI, ele teria acumulado R$187.032, que seria ali um título pré-fixado, um risco mais baixo, não seria um ativo alternativo, seria de fato um título de renda fixa emitido pelo Tesouro Direto, pelo governo federal, e então o cliente teria uma rentabilidade maior na sua carteira, não teria pago altas comissões, não teria tido esse risco maior ali, enfim, ter imobilizado o recurso por tanto tempo, considerando que o Tesouro Direto ele consegue vender no mercado secundário caso precise, e no caso, como a taxa caiu, ele conseguiria até ter um lucro em cima dessa operação, mas não foi o ideal, tá? Posse dessas informações, eu fiz essas comparações, mostrei para o cliente no que ele estava alocado, que ele estava basicamente num pré de 8%, que seria interessante a gente resgatar aqueles produtos e realocar o recurso dentro da estratégia da Musa, que é uma estratégia bem diversificada, montada, considerando um período de mais de 20 anos de retornos, fazendo percentuais de alocação em cada classe, então, para chegar na nossa estratégia. Então, a gente vendeu alguns COIs que estavam muito ruins, vendeu alguns títulos de renda fixa também, fez ali umas vendas no mercado secundário, ajustou o caixa do cliente, ajustou a carteira para nossa estratégia, respeitando os objetivos do cliente, e com isso hoje a carteira dele está rendendo mais de 1% ao mês, tem uma trajetória mais estável, mais constante, e ele não está super exposto a uma mesma classe de ativo. Ele está muito bem diversificado dentro dos ativos que a gente recomenda na nossa estratégia. Se você quiser conhecer a nossa fórmula ali de investimentos e ter um atendimento personalizado, onde o consultor vai entender seus objetivos, vai conhecer a sua família, vai saber o que você quer fazer com o recurso e adequar os seus investimentos a esses objetivos, entre em contato conosco através do link que tem aqui embaixo. Lembrando, se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e marcar o joinha. E se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? E por último, não se esqueça que o COI, ele foi feito para a corretora ou para o banco ganhar dinheiro e não você. Então, se você tem COI na carteira, você provavelmente foi enganado, foi trapaceado pelo assessor ou pelo gerente bancário. E é interessante ir atrás desse produto, entender o que está explícito ali, no que ele está investindo, avaliar então se a gente deve manter esse produto ou vender ele e rebalancear a carteira, mudar a estratégia e tudo mais, certo, pessoal? Se quiser ajuda com isso, pode contar conosco, então pode entrar em contato, como eu falei, que um dos nossos consultores vai ajudar você, certo? Até a próxima!